Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do David Gamble, o enviado mandado pelo Trump aqui no Brasil, que o Eduardo Bolsonaro disse que ia tratar de sanções ao Alexandre de Moraes, mas a imprensa está dizendo que não sei o que lá, e o Flávio Bolsonaro também se encontrou com ele ontem, mas disse que não tratou de sanções. Mas vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que o argumento do Eduardo Bolsonaro está correto nesse caso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A questão toda, segundo Eduardo Bolsonaro, e faz sentido, o cara está vindo aqui no Brasil para tratar um monte de coisa, principalmente a sanção Alexandre de Moraes. Mas ele não quer botar isso como sendo a pauta da agenda, porque isso pode causar embaraços diplomáticos aqui com o governo do Brasil. Pode causar até problemas judiciais para o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, como a gente chegou até a mencionar num dos vídeos que eu fiz sobre o assunto, né? Então, no final das contas, o tema foi cuidar de segurança pública, né? Agora, para que cuidar de segurança pública mandar o cara especializado em sanções, né? É só fazer a conta, né? Essa notícia foi sugerida por Edmar Escaradura, da banda Raivinha, Jagum Sospone do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se você perguntar aqui para os jornais tradicionais, todos eles estão falando que não, que aqui, ó, segundo a Embaixada Americana, a visita será focada em discussões sobre segurança pública. A agenda é contestada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que diz que vão tratar de sanções contra o Alexandre de Moraes, né? Mas segundo eles dizem aqui, não, porque, bom, isso aqui a gente já falou, que a imprensa tradicional socialista está desesperada, está apavorada, né? Não tem outra forma de descrever a forma para dizer que não veio tratar de sanções com o Alexandre de Moraes. O que é até engraçado, porque como eu expliquei para vocês, se realmente fosse mentira do Eduardo Bolsonaro, por que estariam tão preocupados com isso? Que diferença faria isso no final das contas, né? Se não vai ter sanção, qual o problema, né? Mas como eu expliquei para vocês, é que a situação do Alexandre de Moraes já está muito delicada aqui no Brasil, já tem muita gente com medo de apoiar esse tirano aqui no Brasil. Então o pessoal está apavorado com isso. Isso aqui deixou mais o pessoal preocupado ainda no STF, daí a necessidade da imprensa de falar que não tem sanção não, ninguém vai proibir vocês de ver o Pateta e o Mickey, vocês vão poder ver o Mickey, o Pateta, a Minnie, o Pato Donald, todo mundo vocês vão poder ver lá, não tem problema nenhum. Enfim, essa é a discussão. Então a imprensa está dizendo aqui que o que a imprensa está dizendo que ninguém escreve, então deixa para lá, né? Mas tem um porém. O Flávio Bolsonaro disse que não, que ele falou com a equipe do David Gamble, ele nem falou com o David Gamble em si, mas que teria tratado de segurança pública. O papo dele, segundo ele, estava ele e o Paulo Bilinski, ele como representante do Senado, né, de Segurança Pública do Senado, e o Paulo Bilinski como representante da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e os dois conversaram com o Ricardo Pita, que, embora tenha um nome de brasileiro, é um americano, na verdade ele é nascido na Venezuela, mas é americano, mora nos Estados Unidos há muito tempo, é assessor do Ted Cruz e está lá nessa comitiva também, ele fazia parte da comitiva que veio com David Gamble aqui, né? Então tá aqui o pessoal, o Jamil Chad, tá vendo? Eu falei com vocês que não ia falar de sanção, olha só, o próprio Flávio Bolsonaro falou que não ia tratar de sanção, que falou só sobre segurança pública e coisa e tal. No finalzinho do vídeo aqui, no finalzinho da coluna do Jamil Chad, ele fala aqui, ó, aqui, ó, em 2023, o Pita, que é o cara que se encontrou com o Flávio Bolsonaro, postou uma declaração do Ted Cruz criticando o presidente Lula, né? O Brasil está proibindo o X por um motivo, suprimir a liberdade de expressão e pensamento. E aí é aquilo que eu falo para vocês. O interesse do Trump aqui no Brasil, principalmente, é lógico que isso vai ajudar o Bolsonaro também, isso vai a sanção contra o Alexandre de Moraes, mas o foco do Trump é o ataque contra as mídias sociais, o ataque contra o X e contra outras mídias sociais, o Rumble, a própria Trump social, né, que o Alexandre de Moraes está promovendo, né? Aqui, ó, não é de surpreender que Lula apoie essa decisão, pois ele também quer proibir a liberdade de expressão e pensamento, escreveu o Cruz numa mensagem usada pelo Pita. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Pita tem a ver com o assunto, né? Ele está reconhecendo. Fontes em Brasília indicam ainda que pode acontecer um encontro nessa semana com o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, envolvendo toda a delegação americana. E também se cogita uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, ele fala que não tem nada a ver, que a pauta não tem nada a ver com isso, mas ele dá a entender que tem a ver com isso mesmo, né? Ou seja, realmente, por que essa delegação está aqui? Ah, beleza, veio tratar de segurança pública. Parece razoável, né? Falou com o pessoal do Senado, falou com o pessoal da Câmara sobre segurança pública. Agora, aqui, ó, líder do PL confirma que reunião com o representante do Trump é sobre Alexandre de Moraes mesmo.
Ou seja, a situação toda está muito clara que a reunião é sobre Alexandre de Moraes, mas a equipe do Trump é uma equipe de diplomatas, eles não querem dar a entender que estão vindo aqui fazer uma coisa antes do tempo. Quando forem anunciar alguma coisa, vão anunciar de uma vez só, não vou ficar falando, não vou ficar dando recadinho antes, né? A gente está empolgado aqui porque a gente quer que isso aconteça, né? Então, o Eduardo Bolsonaro falou isso, eu estou falando isso aqui, um monte de gente está falando porque a gente está empolgado com essa parada, que temos que conter esse ditador do Alexandre de Moraes. Mas a verdade é que a delegação americana quer fazer a coisa diplomaticamente, né? O David Gamble quer fazer isso diplomaticamente. O próprio Eduardo Bolsonaro publicou alguns tweets aqui indicando isso, né? Tipo aqui, ó. Como se os caras fossem dizer publicamente que vão ao Brasil para avaliar sanções. Admiro vocês caindo nessa cabacice, né? Isso aqui quem falou foi o foi o Paulo Figueiredo e foi retuitado pelo Eduardo Bolsonaro. Depois foi apagado, tá? Isso aqui eu não achei mais isso aqui não. Agora, esse outro tweet aqui também, esse tweet que está aqui ainda. Ó. Como vocês aguentam explicar esse bando de especialista de boteco? A pauta é crime organizado? Então seria o Marco Rubio ou o Pete Hegseth, né? Quem está indo? O David Gamble, o chefe das sanções internacionais do governo, né? Soma 2 mais 2, né? Enfim, ou seja, o que o pessoal está dizendo aqui é que, olha só, se é o cara aqui especializado em sanções, ele está vindo para outra coisa no final das contas. Faz sentido isso daí, né? E o pessoal está respondendo aqui, não, que não sei que é lá, que não é isso, não, que não é ele. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou aqui, ó. Chega a ser engraçado ver alguns jornalistas desesperados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que eu tenho feito aqui. Ainda que a visita do coordenador de sanções dos Estados Unidos ao Brasil fosse apenas para combate ao crime organizado, como alguns dão a entender, isso já bastaria para confirmar a eficiência de tudo que eu tenho fazendo e dizendo há meses, né? Em 20 de março eu publiquei o tweet abaixo sugerindo a meus interlocutores nos Estados Unidos que adotassem sanções mais duras contra o PCC e facções criminosas e coisa e tal. Quando os Estados Unidos finalmente mandou ao Brasil seu chefe de sanções para tratar exatamente desse tema, a turma da delegação entra em pânico para dizer que não tem nada demais a visita, só falta dizer que é turismo ou passeio diplomático, né? Então, repara que o próprio Eduardo Bolsonaro mudou o tom aqui, né? A resposta inicial dele foi aqui, ó. Como se os caras fossem publicamente dizer para o Brasil que vão avaliar sanções, né? Depois ele mudou dizendo que na hora, mesmo que esteja só indo falar sobre segurança pública, né? Isso já seria uma vitória do Eduardo Bolsonaro, já é uma briga contra o PCC e o Comando Vermelho. Mas o que ele dá a entender aqui é isso daqui, ó. Não faz nenhum sentido sentar o pau no Flávio Bolsonaro pela declaração dele sobre a reunião com a delegação dos Estados Unidos, que pode parecer em desacordo com o Eduardo, que é o Eduardo Bolsonaro, né? Ele disse corretamente o que podia dizer seguindo as orientações. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Ou seja, o que ele está dando a entender aqui é que, de fato, a equipe é diplomática, ela está aqui para colher informações, para conversar com o pessoal, até porque, se for para fazer a sanção, eles podem fazer lá nos Estados Unidos mesmo. Eles não precisam disso. O que eles queriam justamente é pegar mais informações com o pessoal aqui no Brasil, né? E aí conversaram com o Flávio ontem, conversaram com o Pablo Bilinski, vão conversar com o pessoal do PL e possivelmente vão conversar com o Bolsonaro, né? E segundo o Paulo Figueiredo, eles vão estar indo para Washington DC nessa terça-feira, hoje à noite, né? E deve ter mais uma rodada de negociações, de reuniões ali, ou seja, a coisa está andando. O ponto é esse, não se iludam com essas notícias que estão saindo no jornal de que não, só foi tratado de segurança pública. Ah, mas o próprio Flávio Bolsonaro falou que foi só segurança pública. Segundo está dizendo o Eduardo Bolsonaro, essa é a desculpa que eles estão dizendo, porque, né, para não ficar chato a questão, não embaraçar a coisa do ponto de vista diplomático. Não sabemos se vai ter um encontro com o Bolsonaro, como a gente falou, o Bolsonaro saiu de cirurgia agora, não sabe se ele vai ter condições de receber, mas de qualquer forma deve ter um encontro com o pessoal do PL. E vamos aguardar para ver o que sai disso daí. O legal dessa notícia é como é que o pessoal da esquerda ficou apavorado, cara, como é que os jornalistas ficaram apavorados. Porque, pô, se é mentira isso daí, quem se importa, né? Não vai ter sanção contra o Alexandre de Moraes, então quem se importa no final das contas, né? Aqui, ó, emissário de Trump no Brasil. Vem aí sanções contra Moraes, né? O pessoal falando aqui que não sabe, né? Vamos ver, né? A batata de Moraes está esquentando. Eu concordo com isso. Eu já vejo que tem muita gente debaixo do Alexandre de Moraes que não quer mais ficar ali, tá se sentindo desconfortável na posição ali de apoiar o Alexandre de Moraes. Esse tipo de coisa é morte, no final das contas, morte política, né? Daqui a pouco ele começa a dar ordem e ninguém obedece mais. Vamos ver como é que vai caminhar isso daí. E também tem o pessoal aqui do jornal, também todo mundo preocupado pra caramba com isso. Olha só os caras falando aqui.
É uma visita meio confusa, assim, essa visita, porque qual é a sinalização que o governo americano quer mandar? Não é que houvesse ali grandes conversas sobre a possibilidade do Brasil ser eventualmente alvo de sanções e tal. Não, mas ninguém está falando de sanções para o Brasil, tá? A sanção sempre foi contra o Alexandre de Moraes. O Brasil não vai fazer isso. E por isso vamos convidar uma delegação dos Estados Unidos para conversar com integrantes do governo brasileiro sobre uma forma de apaziguar as relações. Não é exatamente isso, não. Pelo que eu entendi, essa iniciativa é do próprio Departamento de Estado, de mandar uma delegação para cá para tentar conversas a nível técnico com alguns integrantes do governo, mas também com integrantes da oposição. E aí já soa como algo com alguma motivação política mesmo. Você fazer isso nessa altura do campeonato, com o debate sobre anistia, com o debate sobre o que fazer a partir do 8 de janeiro e você conversar com gente diretamente ou perifericamente envolvida nesses fatos, é algo que soa um pouquinho como provocação. Pois é, repara como é que o pessoal está preocupado. Eles estão vendo que é uma provocação isso daí. Mas, de novo, o que o Trump está querendo provavelmente é resolver o problema. Se o Alexandre de Moraes, se tiver um outro jeito de anular o Alexandre de Moraes, não tem problema não. Agora, se não tiver outro jeito, né? E nesse momento, os Estados Unidos não estão, assim, sendo muito bem avaliados mundo afora na sua atuação diplomática, né? Isso eu concordo com o cara. O Trump tem feito algumas burradas nesse aspecto, mas isso não muda o fato de que eles ainda são os Estados Unidos. E as sanções dele doem pra caramba. E eles podem botar sanções contra pessoas aqui no Brasil, sim. Já fizeram isso no passado, já fizeram isso com um monte de gente num monte de país. Podem fazer contra o Alexandre de Moraes. Isso vai doer no Alexandre de Moraes. Eles estão querendo dizer aqui como se fosse sanções contra o Brasil. Por quê? Porque eles podem estar já preparando a coisa para dizer que estão traindo a pátria, o pessoal do PL está traindo o Brasil, está pedindo sanções para o Brasil. E não é isso. Ninguém está querendo sanções para o Brasil. A sanção é para o Alexandre de Moraes. Por enquanto, eles têm optado ainda pela política do pé na porta, então isso vale para as deportações em massa, vale para o tarifaço com todas as idas e vindas, vale para, se a gente for pegar agora, né, você entra nos comunicados da Embaixada dos Estados Unidos ou do Ministério do Departamento de Estado sobre concessão de visto, né, é uma política agressiva em relação a quem quer obter visto para ir aos Estados Unidos nesse momento. Visto e visto de permanência e visto de viagem não são prêmios, não são direitos de ninguém, são apenas concessões do governo. Bom, isso daí, tecnicamente é isso mesmo, tá? Qualquer visto de entrada é concessão, não é direito. Eu já até expliquei para vocês aqui. Mesmo que você tenha um visto para entrar nos Estados Unidos de turista, se você chegar lá, o cara pode te recusar. É direito deles fazer isso, né? Assim, eu acho um absurdo, acho que não deveria acontecer isso, mas pode acontecer. O Brasil também pode fazer isso, tá? O Brasil também, em tese, alguém chegando aqui no Brasil, a Polícia Federal pode falar, não vai entrar não. Ah, mas eu tô com tudo certo, documentação toda certa. Enfim, eles estão chorando aqui por quê? Estão chorando porque estão apavorados, estão vendo que está acontecendo a coisa. Ah, mas o Trump está sendo muito criticado no mundo todo. Ele está sendo muito criticado no mundo todo, mas ele ainda é o presidente dos Estados Unidos, né? É o que eu falo para vocês. Se fosse nada mesmo, se o cara viesse aqui só para falar de segurança pública, o pessoal não estava nem aí. Se eles estão preocupados desse jeito é porque eles sabem que tem mais nessa história.